Senador Jorge Viana, todos os senadores que estão aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Senado, pelas redes sociais, Facebook, Twitter e também pela Rádio Senado. Eu quero destacar que hoje tive a felicidade de receber a medalha do Ministério da Defesa. Vou até aqui mostrar, tenho muito orgulho de receber uma bonita medalha da Ordem do Mérito do Exército Brasileiro. Mas eu queria aproveitar esse momento também para falar um pouco sobre as nossas forças, senador Dario Berger, senador Armando Monteiro, porque são forças, a Marinha, Exército, a Aeronáutica, que trabalham no quietinho, mas eu tive a oportunidade hoje de ter acesso ao que eles têm feito, e não é pouco pelo Brasil, mesmo com as restrições orçamentárias, com as dificuldades que enfrentam, mas a Aeronáutica acaba de fazer o teste de um avião, do KC-390, que é um dos, na sua categoria, é o que tem de melhor no mundo. E tive a oportunidade de ver que nós temos ali, aqui no Brasil, a possibilidade da prancheta ao projeto pronto. A gente viu aquilo ali, é de encher os olhos, saber que isso saiu daqui, produção de conhecimento brasileira. Também quero ressaltar aqui o grande trabalho que a Aeronáutica faz no transporte de órgãos, senador Jorge Viana. Eu, há poucos dias, no meu município, teve um caso que precisava levar um paciente rapidamente para Curitiba. Era 1h da manhã e prontamente aqui na base aérea de Brasília fui atendido. Acabou não precisando levar, mas o avião já estava já estava taxiando para ir buscar, fazer o transporte da pessoa. Quer dizer, eu tive acesso ontem aos dados, praticamente triplicou o tanto de passageiros, o tanto de órgãos que foram transportados pela Aeronáutica. Temos que ressaltar, recentemente, o lançamento do satélite que vai acabar com esse apartheid digital que temos, de conectividade que temos no Brasil. E esse satélite vai permitir aí, creio que ainda esse ano, aqui comunidades longínquas desse país têm acesso à banda larga de internet. E também podemos falar de outras conquistas da aeronáutica. Por exemplo, nós temos a Embraer, que é fruto desse trabalho. Tivemos aqui também uma empresa que, por muito tempo, a saudosa Engesa, que fabricava desde tanques de guerra a jipes, enfim. A saudosa também base de Alcântara, que eu espero que ainda uma decisão de governo faça voltar a base de Alcântara. Temos o ITA, que forma nossos oficiais, nossos engenheiros. E por que não falar também do Exército, as estradas que fazem. Recentemente, no município de São Félix do Araguaia, a BR-158, a ponte rodou e imediatamente o Exército, através do 9º BEC, fez uma ponte emergencial que está lá até agora. E sem falar nos soldados brasileiros que estão lá no Amazonas, nesse momento, cuidando das nossas fronteiras. Fiz questão de trazer esse pronunciamento porque eles nem sempre são lembrados. E, nesse momento, não poderia deixar de lembrar daquelas pessoas que estão, dos nossos marinheiros que estão lá, numa fragata, nos mares da Líbia, os nossos soldados que estão no Haiti, e dos marinheiros, dos nossos pesquisadores que estão lá na nossa base, Comandante Ferraz, lá na Antártica. Então, diante de tantos feitos, eu queria ressaltar também um muito importante para a democracia. Nesses momentos de turbulências todas políticas que nós tivemos, não vimos, mas nem sequer um arrobo dentro das forças que não fosse, que pudesse preocupar a nação. Hoje eu ouvi lá na solenidade uma frase muito interessante deles falando o seguinte: dentro da Constituição tudo
fora da Constituição, nada. E as Forças Armadas brasileiras têm se portado com temperança, domínio próprio, com a verdadeira maturidade que se espera das Forças Armadas de uma nação. Então, eu vejo que, nesse momento em que nós estamos, também tem uns extremistas, tanto de um lado quanto de outro. E eu vejo pessoas pedindo volta aos militares e outros já xingam de lá. Gente, calma. Os próprios comandantes das 3 forças já disseram que eles estão preocupados, sim, em cumprir a missão que é dada a cada uma das forças. Essa história de querer transferir incumbências que não são da alçada das Forças Armadas é simplesmente a divagação que não constrói nada e que só traz conflito. Mas eu também, por falar em conflito, senhor presidente, queria pensar algumas coisas que eu vi agora há pouco falar sobre, e eu acho que o pronunciamento do senador Lindbergh hoje daria para pensar uma palavra, que deveria haver um grande pacto nacional para retorno do ex-presidente Lula. E aí me lembrei da frase que o senador Armando Monteiro disse, que o senador Lindbergh, ele tem um bom discurso, bem concatenado, boa organização de ideias, mas às vezes ele resvala também para que o discurso possa atingir o que ele deseja, porque eu achei realmente interessante, e se eu fosse jornalista eu colocaria isso aí, senador Lindbergh pede um grande pacto nacional pela volta de Lula. E eu queria ressaltar aqui, eu até falei, olha, se eu fosse do PT eu votava em você, mas eu achei que o Lula foi até injusto se realmente ele disse aquela frase que esse menino não tem futuro, porque eu acho que ele tem realmente muito futuro e nós vamos poder ainda ver a recuperação, vamos conseguir resgatar Lindbergh ainda para um espaço menos fronteiriço. Mas, senador Dario Berger, eu quero também anunciar aqui que o Estado de Mato Grosso nós estamos comemorando lá, qualquer respiro de notícia boa, nós estamos comemorando, principalmente no que se refere à infraestrutura. E nós estamos comemorando agora uma grande safra que houve. Mato Grosso teve 27% da safra do que se produziu no Brasil, foi lá em Mato Grosso. Mas nós temos uma carência de infraestrutura tão grande que uma carga de milho que é produzida lá no nosso estado chega no seu estado pelo dobro do preço devido às dificuldades de infraestrutura. E eu tinha pedido, inclusive, uma audiência com o novo presidente do BNDES e tinha até anunciado dessa tribuna que eu iria entregar a vice-liderança do governo e repensar, inclusive, se participaria da base se o BNDES continuasse com a mesma posição inflexível em relação ao Estado de Mato Grosso, continuar entesourando e não querer liberar cerca de 2 bilhões para terminar a duplicação da BR-163. A duplicação da BR-163 foi uma concessão feita pela ex-presidente Dilma. O Estado comemorou, criou uma expectativa imensa, mas no edital dizia que, após 10% que a concessionária conseguisse fazer a duplicação, ela já poderia cobrar pedágio. Parte da rodovia seria feita pelo DENIT e o restante haveria um empréstimo do BNDES para que houvesse o término da rodovia. O que aconteceu? O DENIT não conseguiu terminar a parte dela, o empréstimo não veio e os mato-grossenses estão pagando pedágio de Sinop até a divisa de Mato Grosso do Sul, num trecho de 800 quilômetros, sem ter a rodovia duplicada. Isso é inadmissível, porque a rodovia não comporta mais o fluxo de veículos, senador Dario Berger. Tem um trecho entre Rondonópolis e Cuiabá que se sobrepõe a BR-364, que vai chegar lá no Acre, do senador Jorge Viana, e ela se sobrepõe BR-163, 364 e BR-070.
um trecho de 210 quilômetros, você demora, às vezes, 6 horas. Eu mesmo já fiquei 6 horas lá para fazer esse traslado. Olha, é impossível que o Estado se desenvolva, porque o empresário, ele não vai ficar 6 horas na pista de jeito nenhum. A aviação regional é o problema que todos nós já conhecemos. Então, nós temos gargalos imensos. E agora, eu tinha marcado, como eu disse, tinha marcado uma audiência com o presidente do BNDES, antes, logo que ele tomou posse, mas não consegui ser atendido, mas isso não vem ao caso. O importante é que o senador Hélito foi atendido e trouxe a notícia de que o BNDES já reestuda fazer esse aporte financeiro para construção, para duplicação da BR-364. Isso é da 364-163. Isso é muito importante e vai nos ajudar. E concedo com muita satisfação uma parte a Vossa Excelência. Senador José Medeiros, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. E das vezes que o acompanhei aqui na tribuna do Senado Federal, pude perceber posições firmes, equilibradas, sobretudo em defesa do seu Estado, que é um Estado produtor, é um Estado que contribui muito para o Brasil e que o agronegócio, que responde no seu Estado por um percentual de quase 30%, se eu não estou enganado, 27%, foi quem contribuiu substancialmente para que nós tivéssemos um viés de crescimento econômico agora, sairmos da retração, da recessão e atingirmos um sinal de crescimento econômico, demonstrando que a crise efetivamente era coisa do passado. Bem, essa é uma outra discussão. Eu quero me referir ao seguinte, é a posição firme e equilibrada de Vossa Excelência, de exigir a contrapartida necessária para as obras de infraestrutura e escoamento dessa produção. Porque não é admissível no Brasil que uma saca de milho produzida no Mato Grosso do Sul, custe a metade de uma saca de milho entregue em Santa Catarina. Resultado do quê? Da falta de logística, dos anos de atrasos, das obras de infraestruturas, das duplicações das nossas BRs, que estão atrasadas pelo menos 20 anos. E aí eu percebo agora, em Vossa Excelência, uma determinação objetiva de exigência dessa contrapartida para que os compromissos assumidos possam ser cumpridos. Eu encaro até quase como um deboche se cobrar pedágio de uma rodovia cuja promessa era de duplicação e que se antecipava a cobrança do pedágio, evidentemente, imagino eu, para arrecadar recursos, para fazer frente a uma contrapartida, para que a obra pudesse ter continuidade e efetivamente conclusão. Consequência disso, o BNDES participava com um valor significativo para também aportar recursos para a conclusão da obra. As coisas não acontecem e o Estado de Vossa Excelência é prejudicado e, sobretudo, os seus moradores que contribuem de maneira efetiva para o desenvolvimento do Brasil. E a posição de Vossa Excelência de exigir do BNDES que cumpra o acordo, inclusive abrindo mão de algumas prerrogativas importantes que Vossa Excelência tem hoje aqui no governo, como vice-líder do governo, como senador atuante, nos dão conta de que cada vez mais Vossa Excelência eleva esse discurso e defende o seu Estado como um dos poucos brasileiros e um dos poucos senadores que nós temos aqui. Então, eu quero me associar a Vossa Excelência. Nós também, em Santa Catarina, temos muitas dificuldades com relação às obras de infraestrutura. São obras que começaram e não terminam.
E quando uma obra começa e não termina, você sabe, isso custa muito caro, isso leva muito tempo para a retomada e a desesperança passa a fazer parte do dia a dia da população dos nossos estados e do nosso Brasil. Mas eu tenho muita fé, muita confiança de que com a sua atuação firme, sempre vigilante, Vossa Excelência possa desatar esse nó e iniciar e concluir essa obra que é tão importante para o Mato Grosso do Sul e, sobretudo, para todo o Brasil. Muito obrigado pelas carinhosas palavras, senador Dário Berger. E estou aqui num processo de aprendizado, né? Aliás, tem 3 senadores aqui que podem me ensinar muito, o senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, o senador Jorge Viana, que são mestres na temperança, no domínio próprio, os frutos do espírito, né? Mas aqui é uma casa de debates, mas também uma casa de cobrança, porque, como dizia o senador Walter Pinheiro, ele contava sempre sobre Getúlio Vargas aqui. Diz que Getúlio Vargas dizia: eu adoro o Rio de Janeiro, capital do meu país, gosto muito de Porto Alegre, capital do meu estado, mas primeiro meu São Borja. Nós todos aqui estamos, principalmente aqui, a nossa função principal é representar os nossos estados. E não tem como nós termos uma federação forte se nós não tivermos estados fortes, se nossos estados não estiverem bem das pernas, vamos dizer assim. Essa preocupação com a infraestrutura, ela é muito mais precisa, necessita muito mais em estados do interior do Brasil. Os estados sul, sudeste já estão bem mais aquinhoados e conseguem colocar seus produtos no mercado internacional com a melhor competitividade. Agora, estados como o estado de Mato Grosso do Sul, Pará, eles têm seus produtos, mandam para o mercado internacional e vão competir com produtos norte-americanos, por exemplo. Nossa produtividade é alta, mas nós competimos com o mercado norte-americano, que tem os modais de transporte, hidrovia, ferrovia e rodovias estruturados, eles competem entre eles, isso torna o frete bem mais baixo. Então, agora mesmo nós estamos brigando muito pela Ferrogrão, que sai ali pelo Pará. Ali, aquela ferrovia vai ajudar muito o estado de Mato Grosso, vai ajudar muito o estado do Pará, e ao 63 também, porque o estado do Pará é mineração. O Mato Grosso com os grãos. Então, a nossa luta é para que essas rodovias e ferrovias possam serem terminadas para que o nosso produto possa ter um melhor escoamento. Agora mesmo nós estamos numa discussão e eu quero colocar aqui para o Brasil, esclarecer para o Brasil, que estão demonizando, dizendo que estamos acabando com a Amazônia porque vai acabar com o Parque de Jamachim no Pará. Isso não é verdade. Na verdade, foi feito estudo, bem antes do governo Lula até, sobre a parte econômica, geoeconômica, um estudo onde definia as áreas de proteção ambiental, as áreas econômicas, e os empresários foram para lá, os produtores foram para lá nas áreas que foram demarcadas. Aí depois veio a questão da demarcação, demarcou tudo o que já estava. E esses produtores já estavam lá há 20, 30 anos. O que está se fazendo é voltar ao que tinha sido previamente estabelecido. Ninguém está desmatando a Amazônia, ninguém está tirando preservação da Amazônia. Mas aí eu vejo até alguns colegas, por falta de informação, demonizar a construção da ferrovia ali, que vai viabilizar o Pará. Se você deixar todo o Pará como reserva ambiental, o que será do estado? Então, agradeço o senador Jorge Viana pela tolerância e eu não tenho dúvida, o senador Paulo Rocha vai falar aqui também e ele pode esclarecer até com mais propriedade essa questão do Parque do Jamachim, que é do estado dele, lá no Pará, e também demonstrar a necessidade da infraestrutura para o estado de Mato Grosso e para o estado do Pará. Muito obrigado.